Shalom, bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Hoje nós começamos o capítulo 15, onde nós vamos falar sobre Nitzav e Yatzav. Como vocês viram aí na versão do livro, versão popular do livro, o capítulo em si mesmo é curto, né? O Rambam falou algumas palavras ali sobre Nitzav e Yatzav, que são os termos utilizados para expressar alguém de pé. Então, é preciso notar, logo no começo, que este é um terceiro capítulo no qual o Ramban considera variações dos termos hebraicos para estar de pé. Então, nesse caso, ele está usando o Nitzav e o Yatzav. Mas não foi só nesse caso. O que deve ficar claro aqui, já com comparações de aulas anteriores e também de coisas que falamos em aulas anteriores, é que Natzav e Yatzav, elas têm o mesmo sentido do termo Kimá, que havíamos falado, que é o termo para aquele que se levanta, né? O verbo é lakum. Então, Kimá é o que se levanta. E essas expressões têm a mesma ideia. E isso foi falado no capítulo 12 do livro 1. Aí nós temos no capítulo 13 a definição do Amá, do Amad, que é o ficar de pé. Certo? E existe uma relação, como nós havíamos dito, entre Kimá, Amad e Regel, sendo que a diferença seria, segundo os pesquisadores, por isso usar outro termo, é como se o Kimá fosse o mesmo que o Amad, só que sem o Regel. Porque La'amod, né? Amad, implica você estar sobre seus pés. Agora, Kimá implica também estar na posição ereta, de pé, entre aspas, mas sem o conceito dos pés, sem o conceito, portanto, da base que te sustenta. Esse é o Kimá. Como se o Kimá fosse o ato de levantar-se, ou o ato de suspender-se, independente dos pés. Já Amad depende de Regel, ou implica Regel, poderíamos dizer. Então, o que acontece? Você tem que lembrar dos simbolismos dos termos. Regel é o que o Rambam chamou de elemento causativo. E ele está em relação com a permanência do Hashem, por isso estar de pé quer dizer, em relação ao Elohim, ser permanente sobre o mundo. Então, o pé, como fala lá o Hashem, está sentado sobre a terra, né? Está sentado no seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Então isso implica a ideia de que o Hashem é constante, é permanente sobre o mundo e ele é o elemento causativo, ele é o causador de tudo o que acontece no mundo. Isso é que procura expressar o Hashem está sentado no seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, não era a ideia que circulava no período de que a divindade está lá no céu. Ele mora lá no céu. E aí a gente fica por aqui. Entendeu? Esperando os caprichos dele, esperando ele dar atenção. Na visão que o Ramban passa, não. Tudo o que acontece segundo a segundo, toda a realidade que se desdobra, isto daí é que é a manifestação divina. E não aquilo que é imaginado. Ou, nesse caso, propagado por religiões. Em geral. Né? Por exemplo, o pensamento mágico contradiz a realidade. Logo, o pensamento mágico contradiz o Elohim. Porque o Elohim não se verifica em nenhum outro lugar, nem no pensamento humano. O Elohim só se verifica na realidade.
Não há realidade sem o Elohim, e não há como nós termos ou concebermos o Elohim, senão na realidade. Não tem como isso ser fora da realidade. Simplesmente não tem como. Então, por isso que o estar de pé implica ser permanente. Então, por causa dessas relações com os termos, esse capítulo, o capítulo 15 do livro, serve como um segundo capítulo léxico dos termos Allah e Yarad que nós falamos. Allah é subir, Yarad é descer. É como se fosse um complemento léxico daquele, tem relação com ele. Então, na ocasião em que você tinha uma menção do Ramban, da parábola da visão do Yaakov da escada, certo? Que é de Bereshit 28. Quando o Ramban mencionou isso, meio que repentinamente, ele mencionou por causa da referência dos malachim que subiam e desciam. Né? Então, ele queria usar aquelas palavras para nos explicar o que é que significa isso de subir e descer. Aí nós vimos, no capítulo 10, nós vimos que a ideia também era passar que o Elohim estava sobre a escada. Então, de novo, a ideia de permanência. E foi lá que ele nos explicou sobre isso significar ser perpétuo, permanente. Então, ali tinha duas definições que são significativas de ser lembradas de Allah e Yarad. Ele deu uma definição 4 que ilustrava a divindade subindo e descendo, né? Sobre a questão da profecia. Isso tinha que ver a ação divina na profecia. Então o Rambam falou, quando a divindade emana a profecia sobre o profeta, a divindade sendo descrita fazendo isso, é descrita na linguagem profética descendo. E quando a profecia termina, a emanação está subindo do profeta. Então a divindade é mostrada subindo. Então a ideia é a questão da causalidade que falamos. Quando aquele que causa afeta o seu objeto de relação, ele desce. Quando ele cessa de afetá-lo, ele sobe. Então, embora o sujeito aí desse contexto seja o mesmo, no caso do Elohim e o profeta, as duas definições, Allah e Yarad, elas têm sentidos opostos, percebam. Porque quando o Ramban lida com isso no capítulo 10, em contraste com esse, a subida do profeta é a descida da escada do Yaakov. Então, porque ele colocou o termo Yarad, a descida, em relação à explicação da definição 3 e não da definição 4 que ele deu lá. Ou seja, o profeta sobe em profecia, como na definição 3, no sentido de que ele tem o vislumbre, ele tem a contemplação, ele tem o despertar. Então é em relação a nós que ele sobe, mas não em relação ao Elohim. O profeta sobe em profecia e, portanto, por causa da profecia é que ele é descrito subindo. Só por causa da profecia, não por causa dele, não é ele que está subindo, é a profecia que é uma subida, por assim dizer, em relação a ele. Então, essa visão e essa parábola da escada do Yaakov, onde malachim subiam e desciam, o Rambam nos explicou que malachim são profetas. Né? Ou seja, o conceito de malach é o conceito da causalidade da parte da divindade na realidade. Né? Então,
você tem o conceito aproximado e o conceito distanciado do humano. Qual é o conceito aproximado? Ou seja, o malach, quanto mais próximo do humano. Qual é o nome da 10ª categoria de malachim, que são os próximos das pessoas? Ishim. Pessoas. Percebe? O profeta é o malach. A categoria mais distante, portanto, não envolve mais a questão de pessoa, que são as manifestações naturais. Por isso, faz dos ventos, que não são pessoas, são fenômenos no planeta, seus malachim. Então, o vento é um malach, o mar é um malach, a vida biológica é outro. Né? As substâncias químicas, as leis físicas, as interações, o turbilhão de movimento que há no universo, e a isto se refere o conceito de malach, distante de nós, na gradação dada pelo Rambam. Né? Aqueles que estão, aspas, mais próximos da divindade, significa que já nos escapam aos sentidos, né? Como partículas subatômicas. Nós nunca vamos ver isso nos escapa. Mas disso a realidade depende para funcionar. Então, é o malach. Perceba isso. Né? E aí, no mais próximo do conceito de malach, é uma pessoa. Aí Moshe era um malach. Né? Quando Moshe vai falar com o faraó, o Hashem fala para ele, você vai ser o Elohim e ele vai ser o seu malach. Né? Ele vai ser o seu mensageiro. Que é isso que malach quer dizer. Né? Então, você já percebe, portanto, a relação de que os malachim que subiam e desciam eram, portanto, profetas. Por isso que eles subiam e desciam. Porque vem de baixo. Eles não desciam e subiam. Como era de se esperar, por uma descrição de cena de seres mágicos que vêm de uma outra dimensão nos visitar. Não. Eles subiam e desciam. Portanto, partia das pessoas. Né? Então, aquele conceito de malach é malach no sentido de profeta. Agora, aí o Rambam define, dividindo os conceitos de Allah e Arad entre esses dois capítulos, para evitar confusão nos conceitos da profecia descendo de Deus e do profeta subindo. Então, quando falado em relação ao Hashem, o fenômeno da profecia é uma descida, porque é falado do ponto de vista do Elohim, é uma descida. E o cessar da profecia é uma subida. Mas quando falado do ponto de vista do profeta, o fenômeno da profecia é uma subida. E quando cessa é uma descida. Notem isso muito bem. Né? Então, o conceito geral aqui no capítulo 15 é que esse capítulo dá uma definição extra para o que foi falado antes, de Allah e Yarad. E essa definição extra é necessária por causa do conceito do profeta ascender em profecia. E isso não é idêntico, e aí que é importante fazer a distinção, com o que o Rambam vem explicando da nossa elevação intelectual, o nosso despertar. É análogo, mas não é idêntico. Por quê? Porque falta o elemento chave, que é a manifestação pública do Hashem ou a manifestação direta para a pessoa em particular, né? Que é algo raro, circunscrito e nunca tem propósito particular. Né? Portanto, não é assim uma coisa fortuita. Então, tem que se fazer essa distinção, porque, como eu disse, o fenômeno do despertar, de quando você se eleva numa espiritualidade real, que é essa percepção da realidade com lucidez, isso não pode ser confundido com o fenômeno da nevoá. Mas ele é análogo ao fenômeno da nevoá.
mas ele não é idêntico, de maneira nenhuma. Né? Então, por isso os sábios fazem distinção entre nevoá, que é a profecia do jeito bíblico, e aquilo que eles falam que acontecia na Babilônia, que era bat kol, o eco. Né? Bat kol é um termo aramaico para justamente mostrar como se fosse a profecia menor. E o que é a profecia menor? Esse processo do entusiasmo, esse processo, que é isso que quer dizer, inclusive em grego, entusiasmo. Nós falamos isso há um bom tempo, no começo das nossas aulas. Né? Entusiasmo, para os gregos, é quando a pessoa estava possessa por Deus. Né? Os gregos tinham uma noção de que os deuses poderiam, como num videogame, assumir o controle de uma pessoa e fazê-la fazer alguma coisa. Né? Então eles criaram essa palavra quando uma pessoa... Então, como eles achavam que ficava uma pessoa possessa por Deus? Ela ficava, por exemplo, sem medo nenhum, altamente para cima, né? Ela ficava com todas as características que nós hoje atribuímos a uma pessoa entusiasmada. Né? Ela ficava afim da vida, ela ficava disposta, ela ficava cheia de energia. Então, para os gregos antigos, isso era um sinal de que essa pessoa estava possuída pelo Deus, qualquer que fosse. Né? E essa palavra é interessante. Por quê? Porque na mentalidade grega, e também na mentalidade derivada da mentalidade grega, Deus é um objeto e é uma pessoa. Portanto, ele é um outro em relação a você. Um outro que deve ser buscado, um outro que deve ser. Né? Só que, como você já deve ter percebido nesses 15 capítulos de estudo do guia, né, de estudo pausado do guia, porque é fácil, super fácil chegar no capítulo 15. Né? Você vê como os capítulos são pequenininhos. Então, assim, é facinho de ler. Mas você já percebeu, olhando atentamente, que a visão maimonidiana e, portanto, da tradição judaica clássica de divindade não coloca a divindade como um outro, porque a divindade não é um objeto e nem uma pessoa para que possa ser um outro. E aí aí a coisa se dilui, porque uma divindade que é perene, que é constante, não é composta. Né? Esse atributo que nós acabamos de colocar na divindade como ser constante, estável, isso não se aplica a nada que nós conhecemos. Ou seja, tudo no mundo composto é exatamente o oposto de estável. É instável. Né? Toda composição é instável. Todas as formas são impermanentes. Logo, a divindade, portanto, não é forma alguma, significando não ser composição alguma. Se fosse uma pessoa, se fosse um fantasma, se fosse energia, se fosse luz, tudo isso seria uma composição. Todas essas coisas, seja no âmbito de partículas, seja no âmbito de uma composição observável, em quaisquer casos são composições. Em quaisquer casos não pode se aplicar a isso o conceito de permanência. Portanto, a divindade é o não ser. E não ser nos escapa, a menos que nós contemplemos isso através do não ser em nós. Ou seja, do ponto em nós que também nos escapa, que é a Neshama, que é, portanto, a consciência. Porque isso em nós, que não é composto, só isso interage com o que não é composto. E aí o vocabulário não dá conta. Aí é uma questão de constatação, como determinados fenômenos de entendimento. Né? 10 pessoas leem o mesmo livro, mas aqueles que compreendem, que tem aquele momento de eureka, né? Aquele momento de entendi, eles mudam, né, a configuração de visão daquela pessoa. Mas é a mesma pessoa. O que houve é como se fosse uma elevação no campo de entendimento. E a outra pessoa que leu exatamente o mesmo livro, a mesma palavra,
né, e o mesmo conteúdo, e não chegou nesse ponto, vocês já não estão mais no mesmo mundo. Basta que as duas pessoas conversem para que isso se perceba. Vocês não estão mais na mesma dimensão. É como se um falasse um idioma e o outro. Não há mais essa relação, né, no entendimento. Então, esse processo de despertar, de enxergar a realidade, ele acompanha essa diluição da semântica. Você não consegue mais elucubrar sobre aquilo. Ou seja, você não consegue mais transformar aquilo como você vinha fazendo até então, antes do despertar. Você não consegue mais transformar aquilo em blocos de pensamento. Ou seja, você não consegue mais ideologizar isso. Isso deixa de ser uma ideologia. Isso deixa de ser uma verdade que você defenda, que é sua, que você possua. Você percebe que você não possui nada, que você está perante algo que é constatado, mas não é dominado. Então você só tem uma coisa a fazer em relação a isso, que é contemplar. Você é uma existência ou um ponto de atenção que contempla esse fato. E esta é a sua recompensa. É isso aí. Não é uma coisa para você pegar e dizer para o outro, olha, eu tenho alguma coisa. Não, você não tem nada, na verdade. Você simplesmente acordou para algo. Então, a mudança é qualitativa apenas. Então, é isso que é importante entender no processo de comparações de terminologias que o Rambam faz. Como ele nos conduz termo a termo às sutilezas das expressões da linguagem profética. Isso é importante de entender. Então, esse é um capítulo léxico complementar, podemos dizer assim, porque ele complementa, né, o Nitzav e o Yatzav complementam o Ara e o Yarad. Né? Então, as raízes dessas duas palavras, ele fala no começo, é o mesmo. Né? Então, ou seja, as raízes de Natsav, de Itiatsav, sem entrar muito em questões gramaticais, elas na verdade variam na intensidade, mas elas têm sempre o mesmo tom. Né? Elas falam sempre de fenômenos parecidos. Então ele dá duas definições básicas para esse termo, que é uma pessoa ficar de pé, esse é o primeiro, e a continuidade, a permanência, que é sempre usado nesse sentido quando esta palavra é usada em relação ao Hashem. Aí ele enfatiza, não há uma localização física. Ou seja, no século XII o Ramban tinha plena lucidez de que Deus não mora no céu. Mesmo sob a crença de que era comum no século XII, de que nós estamos dentro de um aquário. Né? Como, infelizmente, pessoas insanas hoje ainda falam isso, que nós vivemos como se fosse dentro de um aquário. Né? E o Rambam, no século XII, tinha plena lucidez e noção de que isso é totalmente fora da realidade. Né? A localização espacial, seja em qualquer ponto que você queira do universo, não é um conceito que se aplica à divindade. Veja, isso não é o mesmo que dizer a divindade não está no céu. Porque mesmo quem disser isso pode dizer que está em outro lugar. Entendeu? Não, ela não está no céu, ela está numa outra dimensão, na quinta dimensão. Mas dá na mesma. Ele precisa de um local. O que é preciso entender é que a não composição da divindade não permite local. Por isso, um dos nomes do Hashem, já falamos várias vezes, né? Um dos nomes do Hashem é Ha-Makom,
o lugar. Porque o Midrash elucida, ele é o lugar do mundo, e não o mundo é o seu lugar. Então, como que se o Hashem fosse composto, se fosse um fantasmão, se fosse um conglomerado de luz, se fosse, sei lá, uma bola de energia, se fosse qualquer coisa dessa natureza, como que poderíamos estar nele? Entendeu? Porque nós teríamos que estar dentro desse seu corpo cósmico, de alguma maneira. E o misticismo teve um trabalho enorme com isso. Porque justamente por esse conceito de que eles têm, de que a divindade tem um corpo cósmico, então eles tiveram que encaixar o universo dentro de algum lugar. E aí eles encaixaram na barriga. Por isso o conceito do Tzimtzum, como se Deus tivesse útero. E aí o universo existe dentro do útero de Deus. Entendeu? Porque tiveram que achar algum órgão, mas no homem não tem nenhum órgão que você consiga fazer uma coisa assim. Então, o misticismo usou o feminino. Né? E aí, de certo modo, o misticismo, mesmo que seja um completo delírio, mas foi bacana da parte deles, porque eles começaram a fomentar algo que não se fazia no séculos 13, 14 e tal, que era a inserção de ideias femininas na discussão religiosa. Né? Pegando aí só um adendo, né? Mas isso foi uma contribuição positiva, que inclusive fez o misticismo ser olhado com olhos positivos por pesquisadores posteriores, né? Como os Gershon Scholem, ele comenta sobre isso, que isso foi, digamos assim, algo de positivo nisso, isso é uma coisa bacana, né? Porque, e ela não que ela foi causada propositalmente pensando nisso, pensando em favorecer as mulheres. Não, eles são os mesmos chauvinistas de sempre. Mas, como eu falei, eles não tinham da onde tirar. Né? Porque você cria essa ideia de corpo cósmico divino. E aí o Midrash vem dizer que ele é o Makom, né? Tá dentro dele. Então você tem que arrumar algum lugar. Né? Diga alguma coisa, diga que está na mão, diga que está na cabeça, diga que está em algum lugar. Né? Então, elegeram, depois de muito pensar, ou pouco pensar a respeito, elegeram o ventre. E é uma coisa bacana, porque acabou, como eu disse, iniciando a menção do feminino, né, que estava sob forte opressão, principalmente nesses períodos da Idade Média, né, que são períodos bem difíceis para mulheres. Bom, e aí, logo, se você percebe a divindade como não composição, esse conceito é totalmente absurdo. Então, a única maneira de a divindade ser o lugar do mundo e o mundo não ser o seu lugar, sem o conceito de corpo, é a divindade não ser um corpo. Ou seja, a divindade não é comparável ao objeto, ou seja, a composição. Mas aquilo do que o objeto depende para existir. E o que o objeto depende para existir? O que todo objeto depende para existir? Você olhar no universo, você só vê duas coisas, basicamente. Já falamos isso. Você vê objetos, composições, estrelas, planetas, asteroides, né? Enfim, todos os corpos celestes, como na linguagem antiga diz, e o espaço entre os corpos celestes. Sem o espaço, não pode haver corpo algum. E sem o espaço, nenhum corpo serve para nada. Você tem um cômodo na sua casa. Ele é feito de quê? Você diz. A pessoa, em geral, responde: bom, ele é feito de paredes, teto, chão. Mas a pessoa esquece do essencial. Ele é mais feito do espaço. Você não chama o seu cômodo de cômodo por causa da parede, ou do chão, ou dos objetos. Você chama por causa do espaço. O espaço vazio é o que permite que você use aquilo. É isso que dá utilidade àquilo. Então não há universo sem espaço. Mesmo na escala subatômica, há espaço. Né? Como
os físicos explicam sobre um átomo, que o espaço entre o núcleo e as partículas que giram em volta, se fosse comparado, seria assim absurdo. Certa vez, ouvi num documentário, não vou me lembrar agora o nome, um cara disse que se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bolinha de golfe, a partícula que gira em volta estaria a 50 quilômetros de distância. Ele fazendo a estimativa. Então, isso é só para ilustrar que a maior parte da matéria que você e eu, né, consideramos sólida, ela é constituída de espaço vazio, na verdade. E aí você observa a sua volta e você literalmente não vê isso. Exatamente. Isso não é para ser visto. Isso é para ser constatado. Isso é um dado da realidade que você constata. Ou seja, você percebe a verdade, mesmo que os seus sentidos não te deem nenhuma contribuição para isso. Na verdade, entendeu? É pela elucubração que parte daquilo em você que observa a realidade como ela realmente é. Então perceba, não? Se o universo é feito de espaço, e o espaço não é ser, mas é o oposto, é o não ser. Né? Então nisso você vê uma clara evidência na realidade de um conceito da presença, perceba aí, da divindade por todo o universo. Porque todo o universo nada mais é do que espaço. E é dentro desse espaço que pode haver objeto, e em nenhum outro lugar. Então ele não é o lugar do mundo, ele é o lugar do mundo, o mundo não é seu lugar. Então quando ele é o lugar é porque ele é o espaço. Então é nesse sentido que a divindade está em toda parte. E não no sentido de que é um corpo mágico que desaparece em toda parte. O estar é o estar aqui do Nitzav. Afeta constantemente toda parte. E aí, novamente, os sentidos não ajudam. Porque quando você olha, você só olha de maneira circunscrita. Mesmo a nossa visão do espaço atual, via telescópios, ela é limitada. Né? Nós temos um campo que esses aparelhos alcançam. Para lá disso, eles não alcançam. Então nós vamos tentando desenvolver telescópios cada vez mais eficientes para você se enxerga um pouco mais longe. Percebam isso. Mas mesmo assim, nós não vimos nada. Nossa visão é curta. Né? Nós temos um limite até onde a gente enxerga. Assim como o olho humano tem um limite até onde ele consegue ver e dali para frente ele não vê mais. Então aquilo que está para além do que você consegue enxergar, você vai considerar que aquilo não existe. Então você precisa de mais do que isso para você entender a realidade. Você precisa conseguir enxergar para além das suas limitações. E o que a Neshama proporciona, o que a consciência proporciona, é exatamente isso. É constatar para além das suas limitações. Só que quando você constata para além das suas limitações, aí as palavras acabam. Aí você sai do pensamento, porque o pensamento é limitado ao que você consegue falar. E aquilo que constitui a realidade transcende o que você consegue falar. Então você precisa calar. Pois quando você fala, quando você rotula, quando você define, você, portanto, obscurece. Então veja, né? Nós usamos os nossos mecanismos para nos apontarem numa direção onde, eventualmente, nós temos que deixar de lado os mecanismos. Percebam isso? Porque a divindade está presente constantemente. Então veja, né? Não é que a divindade está lá. Não. Está agora. Veja, não é estar aqui. Porque aqui é lugar. Mas está agora. Porque agora é momento.
Percebam isso, né? Então não tem Deus está aqui, entende? Tem Deus está agora. Deus é esse momento. Deus pode ser percebido neste momento e apenas neste momento. Então, essa é a dificuldade daquele que objetifica a divindade. Porque a divindade para ele é objeto. E objeto tem que estar em algum lugar. Mas nesse caso não pode ser, porque ele não pode estar em nenhum lugar, porque ele é que é o lugar. Então, daí a urgência de entendermos adequadamente, cuidadosamente esses termos. Bom, aí o Ramban dá textos, como de costume, né? Textos comprobatórios. Eu separo os textos comprobatórios para olhar cada um, né, de um modo pausado. Aí tem esse de Shemot 2,4. Sua irmã se apresentou. Né? Vatetatsav. Então, ela se apresentou de longe, o texto diz. Né? Então, que contexto é esse aqui? Isso aqui é a irmã de Moshe, a Miriam, quando ela colocou ele naquele cesto de junco, diz a narrativa, e aí o cesto foi boiando no rio e ela foi acompanhando. Né? Essa é a cena. Então, a Moshe é colocado aqui na história como uma alusão à questão da profecia, dele ser a profecia, digamos assim, diferentona de todas as profecias. Né? Não teve repetição do fenômeno Moshe depois dele, nem antes dele, nunca houve. Esse é o sentido de dizer ele é o maior de todos os profetas antes e depois dele. Maior implica que ele transcende a experiência que outros tiveram. Esse é o conceito por trás disso. Não é maior no sentido, ele é o mais importante, porque perceba, né? Ele não é celebrado, adorado, homenageado. Entendeu? Então a distinção não é de grandeza pessoal. É para dizer que o fenômeno que lhe ocorreu foi único, inexplicável, né? Digamos assim, uma coisa que não tem como não teve nenhum outro paralelo. Então é um erro enorme das pessoas que comparam a profecia de Moshe fazendo comparações, né? Olha, o profeta falou assim, como Moisés. Não tem nada que ver. Moisés tem que ser tirado da equação em comparação com todos os profetas. A única maneira de usar Moshe em relação a outros profetas é entender que os profetas imitam a linguagem de Moshe. Aí sim, isso é verdade. Todos os profetas, em algum momento de suas profecias, expressam algo imitando Moshe, às vezes invertendo, falando ao contrário do que Moshe falou, porque não se achavam dignos de falar exatamente como ele disse. Ishaiah faz isso algumas vezes. Seja como for, é nesse ponto. Os profetas se baseiam em Moshe, mas não que a experiência de um e de outro sejam sequer comparáveis. Não são. Né? Então, ele só coloca Moshe aqui porque nós estamos lidando com a questão desse despertar e a distinção que ele quer fazer entre o simples perceber a realidade, o elevar-se intelectualmente, como ele fala, e a nevoar. Como eu disse, são fenômenos análogos, digamos assim, eles mais ou menos a mesma fonte, um mais intenso e o outro menos. Mas por causa disso mesmo, eles não são a mesma coisa, só são análogos. Eles não podem jamais ser confundidos. Eles não têm o mesmo status, nem os mesmos efeitos, nem acarretam as mesmas responsabilidades. Não. Então ele coloca isso. E aí, como ele menciona Moshe, ele não menciona nada à toa. Então você fica meio... O que ele quer dizer com isso aqui? Né? Geralmente, o Ramban não coloca, mas mesmo os especialistas ficaram meio... Mas por que será que ele colocou esse exemplo do Moshe sendo levado? É só para tirar a questão da permanência, né? Porque a irmã ficou ali, né? Mas obviamente
ela não ficou ali perpetuamente, né? Ela foi acompanhando, ela permaneceu ao lado dele, por assim dizer, só por um tempo. Então, os pesquisadores ficaram um pouco assim, o que será que ele quis dizer com isso? Não ficou claro. Nem para o Shlomo Pines, nem para o Schwartz, não ficou claro. Né? Agora, o que alguns deles comentam é o seguinte, o sujeito das passagens, em geral, é o fenômeno da experiência com Hashem, ou seja, isso que é a profecia. Né? Tem os dois temas que ele lida, que é o Maaseh Bereshit, a atuação ou a constatação da realidade da divindade na realidade, da divindade na natureza, portanto, isso é o Maaseh Bereshit, e o Maaseh Merkavah, que é o despertar da pessoa para com Hashem, que esse é o fenômeno da carroça, né? É o ser humano se elevando, né? E constatando nele mesmo. Então tem esses dois fenômenos. E aqui ele estava, digamos assim, aludindo ao conceito, por colocar Moshe na história, mas camuflando. Por quê? Porque ele foi, digamos, ele foi sucinto. Ele colocou a irmã do Moshe permanente com ele. Ou seja, como ela como sendo um malar, né, que intervinha para favorecê-lo e tal, e tal, e tal. Quer dizer, esse tipo de malar todos temos. Mas como se trata de Moshe, então é como se já fosse a preparação para ele ser o que ele ia ser, entende? Na narrativa, evidente. Na narrativa. Ok. Aí nós temos uma segunda que é de Terrilim 2, né? Terrilim 2, posicionaram-se Vaitiatsevo, os reis da terra. Então, isso é porque o verso no Terrilim completo é porque, né, os goim se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Aí entra esse verso. Saíram posicionaram-se os reis da terra. E aí o texto continua. E eles se aconselham contra o Hashem, né, contra o seu ungido, né, e falando, vamos quebrar ele, né, vamos amarrá-lo com cordas e tal. E aí, aquele que se senta, veja, o texto usa Yeshev, já visto, né? Aquele que se senta nos céus rirá deles, veja, aquele que se senta nos céus, ou seja, aquele que é permanente e cuja evidência de permanência está nos céus, né? A constância dos movimentos no universo. Se rirá deles, o Hashem, né, os desprezará. Então o Ramban se refere aqui a esse, né, aquele que se senta e Yoshev no céu se rirá, no capítulo 11. Lembremos que o Ramban se refere a este trecho no capítulo 11. Né? E, portanto, tem uma ligação entre aquele termo e o Yashav, com a ideia de sentar, né, o Yoshev e o Yashav, porque ali é o Hashem, né, rindo das estratégias das nações para, digamos assim, burlar o seu plano. O plano ali de que Israel vai perdurar para sempre, o Hashem é o guardião de Israel. Então as nações, não, nós vamos atacar Israel, não sei o quê, e portanto a gente vai vencer no final, esse Deus vai ser esquecido, essa religião vai ser esquecida, tudo isso vai ser esquecido. O Talmud, no Tratado de Berachot 7b, pega esse Terrilim 2 para dizer que isso tem que ver com a guerra de Gog e Magog, que é aquela tal guerra final que os sábios tanto discutem, que, segundo a teoria, as nações, em algum momento, não algumas nações, todas elas, vão se voltar contra Israel. Ou todas elas, ou seus maiores representantes, ninguém sabe nada sobre isso de fato. Mas, conforme as lendas, conforme os Midrashim, as nações, a maior parte das nações, vai se voltar contra Israel e vai atacar Israel ao mesmo tempo. Como quem diz, agora nós vamos eliminar de uma vez por todas Israel. E, segundo a lenda, segundo o que conta, é nesse momento que a manifestação pública volta. Que a manifestação pública do Hashem volta. E é por esta razão, por causa desse conflito, que é dito que todas as nações veriam a manifestação pública.
E aí é como se fosse dizer que seria uma revelação do Sinai para todas as nações. Porque se todo mundo vai ver. E veja, isso foi visto no mundo antigo, né? Então eles não tinham a menor ideia de como as nações veriam, como é que isso ia. Enfim, eles só trouxeram a tradição e discutiram essas coisas. O texto aqui quer trazer isso, né? As nações estão de pé contra o Hashem e o Hashem está sentado sobre o mundo, rindo deles. Então veja, as nações de pé contra o Hashem é as nações constantemente contra. E o Hashem de pé sobre o mundo é o Hashem constantemente controlando a realidade. Por isso, o riso, a menção do riso, a menção, portanto, da ironia disso. Né? A permanência das nações, as nações, para serem permanentemente de um modo ou de outro, elas dependem da permanência do Hashem. Esse é o motivo do riso. Para você existir, você precisa do Hashem. Então, como que você poderia se voltar contra aquilo que te faz existir? Isso não faz nenhum sentido. Né? É um sistema de autodestruição. E, por falar nesse conceito de autodestruição, é que você lembra de Gog e Magog, que é quando as nações vão atacar e aí elas vão ser respondidas, enfim, pelo próprio ataque feito, por assim dizer. Né? Então, ele está conectando os conceitos para nos mostrar como que o termo é utilizado em conceitos gerais. E aí ele vai para Bamidbar 16. E ele cita esse trechinho de saíram posicionando-se, Nitzavim. Né? O texto completo fala que eles estavam no tabernáculo, né? E se reuniram sobre o tabernáculo de Korah, Datan e Abiram, né? Em cada lado, Datan e Abiram vieram e permaneceram na porta de suas tendas, suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então eles posicionaram, veja, eles estavam de pé, o texto diz. Né? Então Korah, nessa cena, estava prestes a ser engolido pela terra, na narrativa, e ele estava de pé, né, perante Moshe, com todo o seu grupo ali. E esse texto comprobatório serve para as duas definições, perceba. Tanto para a definição 1, que é ficar de pé, eles estavam literalmente de pé, quanto para a definição 2, né, de que eles estavam se posicionando como donos da razão, como reis, como Datan e Abiram ali de pé, ou seja, mantemos a nossa posição, não temos medo de você, por assim dizer. Né? Então, o estar de pé ali foi tanto corpóreo quanto metafórico. Né? Eles mantiveram a opinião. E o Ramban usa isso, usando como exemplo eles dois, porque são personagens negativados na Bíblia hebraica, né? Na Torá. E aí, em seguida, vem Terrilim 119. Terrilim 119. E a tua palavra é estabelecida, Nitzav, nos céus. Então o Ramban comenta que a palavra, perceba, permanece para sempre. A palavra do Hashem permanece para sempre, diferente das palavras do Korah, Datan e Aviram. Então a palavra aqui é essa presença, ou né, essa intervenção da divindade na realidade. Não é palavra como nós concebemos o conceito. Elucubração de ideias transformada em som. Não é o caso da divindade. A palavra da divindade é a manifestação da realidade propriamente dita. Esta permanece. Né? Datan e Aviram, os inimigos de Moshe, eles passam, eles nasceram e eles morreram. A palavra do Hashem, ou seja, a realidade, tal qual estabelecida, né? todos os fenômenos físicos, químicos, permanecem, independente de quem venha, de quem vá, independente de quem nasça ou de quem morra. A palavra do Hashem permanece para sempre. Entenda isso, né? Porque, portanto, esse é um atributo, por assim dizer, da divindade, essa permanência. E por isso o Nitzav, né? O Hashem permanece. Então isso é a ideia, só que isso não é para ser confundido novamente, com a ideia grega. Os gregos inventaram o conceito do logos, que foi usado pelo cristianismo
para dizer que o Logos é a palavra de Deus, né? Tanto que eles dizem que o ídolo deles é o Deus encarnado, o Logos encarnado. Então o que é isso? É uma outra coisa em relação ao próprio. Né? Só que não é este o caso aqui. E tem que ser uma outra coisa. Né? Tudo bem que eles defendem dizer, não, mas é o mesmo. Não pode ser porque é composição. Né? É uma composição. Por isso mesmo que você conta quantos tem. Né? E não é o caso aqui. O caso aqui é que a palavra não é do Hashem. A palavra é o Hashem. Percebam isso. Portanto, a palavra do Hashem é a essência do Hashem. Por isso que ela não pode ser sons. Porque ela não pode ser, portanto, pensamentos transformados em sons. Como é o nosso caso, a nossa palavra. O falar do Hashem, na metáfora, ele é usado metaforicamente só por um motivo. É que quando você transforma pensamentos em sons, esses processos são invisíveis. Né? Eles são audíveis, mas eles são invisíveis. E é isso que eles queriam trazer, porque era muito forte a visão da divindade composta, portanto, com forma. E quando a Torá vem enfatizar que a divindade não tem forma, então eles davam preferência às metáforas sonoras. E a metáfora sonora, por excelência, é a fala. Então não é o conceito grego do logos que nós estamos falando aqui. Porque a palavra do Hashem é indistinguível da essência do Hashem. É a essência do Hashem manifesta. Sua palavra é a realidade tal qual apresentada. Por isso o falso profeta é identificado como aquele que falou e aquilo não ocorreu. A palavra que não ocorrer, a Torá diz, não veio do Hashem. Ou seja, o que não for realidade não veio do Hashem. Veja, né? A Torá deixa isso muito claro. Não é a sua fé que faz nada. É a realidade que determina o que é da divindade e o que não é. Mais uma exemplificação de que não se trata de uma pessoa humana para fazer caprichos dos seus bichinhos de estimação favoritos. E sim da realidade propriamente dita. A essência da realidade. Que permite a nossa existência, bem como a existência de tudo o mais. Então a nossa constatação disso também deve ser uma constatação a partir daquilo que realmente somos. Porque se ela for uma constatação a partir da mente, a mente rotulará a realidade, como ela costuma fazer. A mente diz sobre a realidade. A realidade é dura, a vida é dura. Então, entendeu? Isso é um egozinho ressentido porque a vontade dele não foi feita. A vida é muito difícil, é muito dura. As coisas são assim mesmo. Deus não se importa comigo. Deus não se importa com ninguém. Percebeu? É um adolescentezinho, um pré-adolescentezinho, tristinho, porque ele não aceita a realidade como ela realmente é. Ele é ressentido com o mundo real. Isso é claro sinal de imaturidade. Não importa a idade que a pessoa tem. Isso é claro sinal de um pensamento infantil, que ainda não saiu da maturação necessária para entender que a apreciação pelo real é a real fonte de alegria e de júbilo. Quando a pessoa tem esse ressentimento em relação à realidade, é porque ela prefere a visão mágica. Ainda que ela chegou num ponto que entendeu que a visão mágica é falsa, mas ela não amadureceu isso. Porque existem esses dois processos. Como o processo de uma pessoa ler um livro na própria língua, entender o que leu, porque está escrito no seu idioma, afinal de contas, mas ela não tem maturidade para entender isso. Então, ainda que ela tenha lido, e ainda que tenha entendido o que leu, ela não internalizou o que leu, porque ela não tem maturidade para isso. Ela rejeita a realidade, ela rejeita internamente a realidade, ela resiste internamente. E você percebe isso por sua postura em relação ao mundo. Ela lamenta o mundo, porque seus caprichos não são atendidos. Isso não é bem visto.
Isso é mal visto. Porque ela gostaria mesmo que mágica existisse. Então, o grau de maturidade necessário para constatar a divindade na realidade requer que a pessoa aprecie a realidade. E perceba que esta realidade é a melhor forma de existência. Que é mesmo assim que as coisas devem ser. Mas ela não consegue atingir esse grau se ela não alcançar um nível mínimo de maturidade, cujo sinal é o cessar do julgamento. É quando você participa da realidade sem rotulação. Você a desfruta ao invés de rotulá-la. Sua vida passa a ser um êxtase constante, porque você está presente em tudo que você faz, porque você não quer que seja diferente. Porque é uma plena aceitação da realidade tal qual ela é. A partir dessa aceitação do real, e portanto a aceitação da divindade, porque é isso que é a aceitação da divindade, e portanto toda essa lamúria pela realidade dura, é na verdade uma reclamação contra o Hashem. Esta é a narrativa do Sefer Bamidbar sobre as reclamações de Israel contra o Hashem. Fala, a fúria do Hashem surgiu sobre Israel, que Israel reclamou disso, daquilo, de sede, de sei o que, não sei o que. O que é aquilo? Aquilo é a descrição do ego humano, mesmo depois de ter recebido a informação, rejeitando a realidade. Eles, no caso, rejeitando a realidade deles ali, do Oriente Médio. Aquele lugar é daquele jeito. É deserto, é árido, é seco, é quente. 6 meses por ano não chove uma única gota d'água. E depois os outros 6 meses chove copiosamente. Então, é assim que é. Cada característica do planeta, cada realidade vivida, cada realidade social vivida, ela é como é. Ela não é nem boa e nem má. Ela é como é. Ela tem uma explicação social, histórica, política, qualquer que seja. Mas ela é como ela é. Você tem que trabalhar a partir dessa constatação. Quanto mais você entende a realidade à sua volta, mais você consegue achar soluções. Mas se você resistir ao que é, nenhuma solução é encontrada, porque a resistência impede isso. Então é necessária a plena aceitação da divindade, a plena aceitação da realidade, para que você consiga lidar com o que quer que seja. Para que a vida não seja um fardo. Porque aquele que lida com a vida desse modo, tratando-a como um fardo, é como aquela cena do Bnei Israel. Eles reclamam, e aí o texto diz o quê? A fúria do Hashem, ou a ira do Hashem, se levantou contra eles. Toda vez que a Torá menciona um momento onde a ira do Hashem se manifesta, onde o termo ira é aplicado ao Hashem, é porque o assunto tem alguma conexão com idolatria. Então, quando eles reclamavam, aquilo era considerado um ato de idolatria. Por quê? Porque a idolatria é justamente o desejo pelo mágico e o ressentimento contra o real. E, portanto, uma rejeição do Elohim. E, portanto, uma rejeição da verdade, que não é outra coisa a não ser a realidade. Não há nenhum pensamento verdade. Verdade é a realidade, que transcende qualquer pensamento. Então, isso é absurdamente importante de entender. Por isso, não se pode misturar os conceitos, principalmente do pensamento grego e tal qual trabalhado pelo cristianismo, que objetifica a divindade. Por isso eles são idólatras, no sentido mais pleno da palavra. Porque eles não só prestam culto para um objeto, como eles idealizam que o mundo melhor é o mágico. E é exatamente o oposto disso que nós dizemos. Daí o antagonismo, daí porque nós não nos entendemos mesmo. Porque nós não aceitamos o conceito de que o melhor mundo é o imaginário, é o não existente, é o fictício. Isso não poderia ser verdade. O melhor mundo é este que você está agora. E se ele não lhe parece assim,
É simplesmente porque o ego, porque o Yetzer Hará bloqueia sua visão da realidade. Você nem está enxergando a realidade. Você está enxergando apenas o seu rótulo, o seu julgamento. Por isso, quando você rotula os eventos, você dá nomes a eles, você diz, não sei o quê, você não está vendo nada real. Você só está vendo você mesmo. E aí, como esse você se retroalimenta dessas concepções, daí está o cerne daquilo que é considerado como um ato de idolatria. Então percebam como isso é sensível. Né? Percebam isso. E aí tem mais um texto que vem em seguida, que é de Bereshit, né? Bereshit 28. O Hashem estava acima dela, no caso da escada. Né? Pois é. O texto completo fala, o Yaakov sonhou. E eis, uma escada estava na terra, topo alcançava até os céus. E eis, malachim do Elohim subiam e desciam nela. E eis que o Hashem Nitzav estava sobre ela e disse, eu sou o Hashem Elohim de Abraham teu pai, Elohim de Yitzhak. A terra em que você se deita será dada a você e a sua descendência. Então Maimônides cita esse texto, mas veja, não em ordem. Porque ele escreve no guia, o Hashem apareceu como o perpétuo sobre ele. Sobre ele quer dizer sobre a escada, né? Que alcançava, estava no chão e alcançava até os céus. Né? Então o Maimônides entende a escada como a figura de linguagem da escritura para nos dar uma ideia gráfica, metafórica, do processo profético. Ou seja, de que o profeta, ao contrário do que é propagado, por exemplo, por religiões, o processo dele chegar a esse grau aí, de ter aquela experiência, era como uma escada. Ou seja, um degrau de cada vez. É como se ele fosse tendo experiências que iam aumentando em grau, conforme ele ia amadurecendo a questão, até ele chegar no topo. E não que o cara de uma hora para outra, entendeu o que eu quero dizer? Você não saía do zero para profeta. Você ia tendo experiências. E aí elas iam ficando cada vez mais nítidas. Então, quer dizer, levava anos o cara tendo essas experiências até que ele falasse com propriedade, dizendo, o Hashem me disse tal coisa. Porque tinha que ser absolutamente inequívoco. Lembre que falso profeta é passível de pena capital. Não é preso, não é multado, ele é executado. Então não era brincadeira. Não dava para brincar disso. Então, a escada é interessante, porque é um processo, portanto. Né? E o Hashem estava no topo. Né? O que mostra o que o Rambam vai falar, nós vamos chegar lá, no capítulo 70 desse primeiro livro, sobre quando tem a visão do Yehezkel, o Hashem é descrito como que cavalga os Aravot. Né? Que é como os Kruven eram descritos, alados, né? O Hashem. Então, por quê? Por causa do conceito de estar por sobre, né? Na totalidade, no controle da totalidade do que ocorre. E aqui, no caso, na totalidade do processo profético, da experiência profética. Então, o que o Rambam quer nos dizer aqui é que o Hashem é aquele que está acima. Portanto, ele causa todas as mudanças que você vê no universo. Então, aí é que está a grande questão. Nós falamos, costumeiramente, que não há manifestação pública da divindade. Nós falamos isso. Porque nós nos referimos, geralmente quando a gente está conversando com pessoas, as pessoas ainda estão com a mentalidade bíblica, mágica. Então o cara me pergunta, os fenômenos da abertura do mar, os fenômenos do florescimento do cajado Aharon, ou mesmo esse que nós lemos aí do chão abrir, do Korah, né? Enfim, qualquer que seja o fenômeno. Mas essa pessoa com quem eu falo,
ele tem a visão mágica disso. Certo? E ele está me perguntando alguma coisa da Escritura. Então, como ele não tem a maturidade para entender para além dos conceitos, e ele está falando de manifestação divina, então o primeiro passo que eu tenho que tomar é me certificar que ele entendeu que aquilo tem que ser separado do que ele acha que isso significa. Ou seja, de mágica. Quando as pessoas comparam milagres bíblicos, por exemplo, elas comparam com coisas estúpidas, né? que foram alegadas aí por alguém. E aí você pergunta, mas quem viu? Quem estava no local? E aí você vai questionando, a pessoa diz que ouviu de alguém, ouviu do outro. No final das contas, é uma pessoa dizendo que viu e deu. Entendeu? Ou ela alega que uma outra pessoa estava com ela. E cadê essa outra pessoa? Não, era uma irmã minha que morreu. Então, não tem nada. E o fenômeno da escritura, quando ele é narrado na linguagem profética, ele sempre tem essa característica, né? Ele é público. Visões proféticas são diferentes, porque elas são particulares. E mesmo assim, você tem fenômenos com dois indivíduos ou mais, como no caso da visão da mãe do Shinshon, né? Ou mesmo a visão que o Abraham teve, né? Na qual Sara também aparece, porque ela também teve aquela visão. Ou no caso do Yosef, que tem o mesmo sonho do faraó, e por isso quando ele conta o sonho do faraó, ele conta certo. O faraó contou errado o próprio sonho e ele contou certo. E esse é o motivo da narrativa dizer que quando ele contou, ele interpretou, o faraó não considerou aquilo uma opinião, como ele considerou a de todos os outros. Ele acreditou imediatamente no que ele falou. Porque era impossível que uma pessoa que não sonhou o meu sonho me corrigisse o meu sonho. Fui eu que sonhei. Como que o cara vai me corrigir o que eu que sonhei? Então era impossível. Por isso que ele falou, o Elohim está com você. E é mesmo. Né? Então, esses casos podem ser considerados, ainda que indiretamente, públicos. Certo? Porque teve mais agentes que constataram aquilo. Muito diferente do charlatanismo feito. Mas essa linguagem, ainda assim, é a linguagem rasa. É a linguagem para lidar com aquele cara que só tem o 101 do conhecimento. Sabe? Ele sabe um pouquinho de Bíblia, ouve falar que é em hebraico, é metido a ler algumas coisinhas ou outra. Isso já não dá muita moral, porque ele não tem maturidade para isso. Mas quando você chega num certo grau de entendimento, você começa a perceber que quando a gente fala de manifestação pública da divindade, nós não estamos falando ou nos limitando àqueles fenômenos específicos ocorridos, os Nissim, né? Ocorridos em dados momentos da história judaica e narrados na linguagem profética, portanto ocultados. Porque isso que você lê não é o que aconteceu. Isso que você está lendo é uma interpretação na linguagem profética que alude ao que de fato ocorreu. Não é a descrição do que ocorreu. O que ocorreu é indescritível. Então, para você ter a maturidade de entender isso, você precisaria ter a maturidade de constatar a divindade no momento presente. Então, quando nós falamos de manifestação pública da divindade, nós não estamos nos limitando a interpretações de textos bíblicos, porque, como nós dissemos, isso já é uma camada sobre uma camada. Não é a visão transparente da coisa. A visão transparente da coisa só vem no momento presente. Então, quando o Ramban diz que, portanto, isso alude que o Hashem é todas as causas do universo, ele está nos convidando a constatar isso. Ele coloca isso como uma dica, porque se o aluno tiver o grau de maturidade, ele não vai ser, como nós falamos no comentário anterior, o reclamão da realidade, o ressentido, sabe? O ressentido porque seres vivos morrem, o ressentido porque seres vivos ficam doentes, o ressentido porque objetos físicos ou corpos físicos quebram, entendeu? O que gostaria de viver numa bolha fantasiosa, o ressentido porque nações e povos tomam decisões ruins e sofrem por causa das decisões ruins, entendeu? O ressentido de que os animais predem uns aos outros e a nossa espécie também faz isso,
porque todo que está no nível animal funciona como a natureza. Então toda injustiça que você vê na sociedade, ela é bem menos injustiça quando você tira o seu Yetzer Hará de lado, está sempre fazendo julgamento do bem e do mal, portanto comendo o fruto, e você para de comer esse fruto, se ocorrer a maturidade, porque enquanto não ocorre, come o fruto direto. Né? Mas quando isso acontece, para esse processo, você apenas observa, e aí você nota o processo da natureza. Aí você não se surpreende. Né? Você se protege, como qualquer animal que anda numa floresta, está sempre atento, né? Para não ser devorado por algum predador. Nós nos protegemos. Mas ele não está em nenhum animal da natureza, ainda os que sofrem mais riscos, sejam presas ou predadores, ou ambos, muitas vezes predadores também são presas, né? De outros, eles não estão sobre um processo de a vida é dura, é muito difícil. Muito pelo contrário, todo momento de desfrute lhes é amplamente vivido, amplamente, eles são gratos à existência. Você não precisa ser intérprete de língua de animal para perceber isso. Basta observar a realidade. Basta observar como é a natureza. Né? Só o ser humano é o único animal desse planeta, devido à insanidade do Yetzer Hará, que tem problema com a realidade. Nenhum outro bicho tem, por mais dura que seja a sua condição. Significando, portanto, que sua condição não é dura. Isso é uma interpretação do Yetzer Hará. As coisas na realidade não são nem boas e nem más, elas estão acima do bem e do mal. Então isso que nos faz definir bem e mal é, na verdade, o Yetzer Hará. E é esse Yetzer Hará que não só provoca o bem e o mal do mundo, como o justifica. Ou seja, o mantém constante assim, para que ele sempre tenha do que reclamar. Então a solução de realmente despertar implica em você desistir dessa identificação com a mentalidade egóica, dessa identificação com o Yetzer Hará, de você extrair sua visão de mundo do Yetzer Hará. E para esse processo realmente acontecer, você tem que enxergar a realidade. Ou seja, de que todas as mudanças, como o Rambam fala, das esferas, ou seja, todas as mudanças que ocorrem no real, isto daí é o Hashem sobre a escada. Isso daí é o Hashem cavalgando os Aravot. Isso daí é o Hashem na realidade. Né? O Hashem não está só no nascimento do lindo bebê. O Hashem também está na putrefação do cadáver. O Hashem não está só na grande linda baleia que canta no mar. O Hashem está também nos tubarões que dilaceram suas vítimas. O Hashem está presente na realidade, perceba, né? E em tudo isso há beleza, em tudo isso há grandeza, em tudo isso há o que aprender, em tudo isso há o que desfrutar. O Hashem não se manifesta quando você nasce apenas, mas também quando você morrer. O Hashem não é Hashem só quando você ganha as coisas, mas também quando você as perde. Mas você só consegue enxergar a realidade com essa lucidez se você conseguir se desvencilhar do Yetzer Hará. Se você parar de definir a realidade pelo Yetzer Hará. Enquanto isso não acontecer, é esse conflito, é esse tormento. É essa dúvida sobre onde está o Elohim, como entender. Não. Basta constatar diretamente. Por isso, a ferramenta, o mecanismo que nós enfatizamos que se deve ter, de observar o momento presente. Porque isso é um degrau dessa escada. Observar a realidade só focado no momento presente. Desfrutar o seu momento presente de maneira plena. Dar-lhe toda a sua atenção. Para toda ação, para toda conversa, para toda atividade, dê sua total atenção. Não meia atenção. Não esteja num lugar com a cabeça em outro lugar. Esteja 100% ali. E quando sair dali e for para outro lugar, esteja 100% lá. E perceba-se nesse exercício o Yetzer Hará tentando, agoniado de estar no momento presente. Porque ele sempre tenta fugir do momento presente. Ok. Observe-o. Aprenda a fazer isso.
Não julgue, não rotule, não chame de nada. Porque isso é ele que rotula. Apenas observe. Aprenda observando. Note. E aí, conforme esse exercício se torna você, pela prática, você começa a perceber a realidade diretamente, sem esse rótulo, sem a voz. E aí a beleza vem à tona. Nas coisas mais absurdas para o ego, nas coisas mais absurdas para o Yetzer Hara, você consegue ver a beleza. Você consegue aí ver a beleza do florescer e também quando todas as folhas morrem. Há nisso também beleza. No surgir e no desaparecer, no transformar da matéria, na impermanência, no seu próprio envelhecimento. Porque a existência deixa de ser um peso. Ela começa a ser desfrutada, você começa a existir de fato, a participar de fato da realidade ao invés de lutar contra ela. Você começa a ser parte disso. Então, isso requer maturidade, mas ao mesmo tempo, uma decisão de parar de comer o fruto. Então ela começa com essa decisão, que é parar de dar ouvidos ao Yetzer Hara. Isso é uma decisão que só a pessoa pode fazer. Ninguém dá isso para ninguém. Deus não dá isso para ninguém. É a pessoa que decide isso. Por isso a cena de você estar num jardim, tem uma fruta ali, come se você quiser. A ordem é, não coma. Mas cada vez que a pessoa rotula, ela desobedece. E aí ela sofre a consequência porque ela morre. Ou seja, ela deixa de viver. Ela perdeu o contato com o real. Ela se ilude, achando que esse delírio é a realidade. Claro que não é, porque ela ainda vive num mundo de inimigos. Por isso que ela tem tanto interesse nos adversários, em saber quem são eles. E vamos lá, vamos rotulá-los, vamos persegui-los, vamos falar deles, vamos saber como que acontece. Olha como o mundo é difícil, olha como as coisas são duras. Nós temos que ter essa postura, não é? Nós temos que ter tal postura, não é? Não, não é. Isso é manifesto de uma ideologia. E a realidade não pode ser transformada em ideologia. Não pode ser ideologizada. Né? Mas isso vem a partir do despertar real. Não da ideia de despertar. Não confunda despertar com a ideia de despertar, com a teoria de despertar. Quando você pensa sobre isso, não é isso. Quando você vive isso, quando você é isso, é isso. Não quando você fala, mas quando você é. Tem mais a ser dito, porque esse capítulo 15 mantém, né, o grau de profundidade. Mas nós vamos dar uma pausa, porque nós temos que manter as aulas em 1 hora e pouquinho. Né? Então pensem sobre isso, elucubrem sobre isso no grupo, se vocês desejarem. Manifestem-se se surgir alguma dúvida. E aí nós vamos conversando a respeito durante a semana até a nossa próxima aula, B'ezrat Hashem.